Aplicação de multiplicação de matrizes. Vejamos agora um outro exemplo contendo a multiplicação de matrizes. O problema exemplo diz: uma senhora vende 2 tipos de bolo para aniversário, o bolo A e o bolo B. Para a produção desses bolos são utilizados ovos, fermento e farinha, conforme a tabela abaixo. Suponha que ela faça em um determinado mês 50 bolos do tipo A e 20 bolos do tipo B. Qual será a quantidade de ingredientes que ela utilizou neste mês? Portanto, eu tenho a tabela onde eu tenho a quantidade de material que ela utilizou, de ingredientes que ela utilizou para o bolo A e para o bolo B. Então, a minha tabela é 5, 3 e 4 e 8, 2 e 7. Eu tenho uma matriz de ordem de 3 linhas por 2 colunas. E eu tenho aqui as outras informações de que ela fez 50 bolos do tipo A e neste mesmo mês ela fez 20 bolos do tipo B. Então, aqui eu tenho a tabela, onde aqui eu tenho o bolo A e o bolo B, e eu tenho ovos, fermento e farinha. Então, eu vou multiplicar as duas tabelas. Eu tenho aqui 5 ovos vezes 50 bolos, 5 vezes 5, 25. Eu tenho 250 ovos para o bolo A, mais 8 ovos para o bolo B, 8 vezes 20, foram 20 bolos B, então 8 vezes 20, 160. Estou multiplicando sempre a linha pela coluna. Tenho 3 fermentos para 50 bolos, 3 vezes 5, 150. Mais duas quantidades de fermentos para 20 bolos, 2 vezes 2, 4, 40. E eu tenho 4 farinhas para 50 bolos, 4 vezes 50, 5 vezes 4, 20, 200. E eu tenho 7 farinhas para o bolo B, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 20, mais 140. E eu calculo aqui 250 mais 160, 410. 150 mais 40, 190. 200 mais 140, eu tenho 340. Eu posso concluir que ela vai gastar em um mês 410 ovos, 190 fermentos e 340 farinha. Através de uma tabela, eu tenho todos esses valores. Posso concluir, então, o desenvolvimento de uma aplicação de multiplicação de matrizes utilizando um problema exemplo. Se, a partir daqui, eu tiver o valor de cada ingrediente e quiser saber o gasto que ela teve no mês, eu vou multiplicar a quantidade de cada item por este valor. Por exemplo, se eu disser que o ovo custa 50 centavos cada um, o fermento custa R$ 2 cada unidade e a farinha custa R$ 1,80, eu irei ter uma matriz aqui de uma linha por uma coluna, onde eu colocarei 0,5, 2 e 1,80. E para eu calcular a quantidade de gastos com cada ingrediente, eu vou precisar multiplicar a matriz do valor de cada ingrediente pela quantidade de cada ingrediente. Então, eu vou precisar ter esta matriz que multiplica 410, 190 e 340. Então, eu tenho uma matriz aqui de ordem de uma linha por 3 colunas e eu tenho uma matriz de 3 linhas por uma coluna. Eu verifico que o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz e, portanto, eu terei uma matriz de ordem 1 por 1. 0,5 que multiplica 410, eu tenho 205, mais 2 que multiplica 190, eu tenho 380,
mais 1,80 que multiplica 340, que dá 612, e se eu somar todos esses valores, eu terei o valor de R$ 1.197. R$ 1.197 é o gasto que esta senhora gastou com todos os ingredientes durante um mês para a confecção dos bolos A e bolo B. Eu posso verificar aqui por ingrediente o quanto ela gastou. Então, ela gastou R$ 205 com ovos, ela gastou R$ 380 com fermento e ela gastou R$ 612 com farinha. Ao total, ela gastou R$ 1.197 com todos os ingredientes. Eu vos convido a assistir outros tutoriais e outros exemplos em matemática no site tarefasplus.com.